Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando. Nosso programa Manancial de Água Viva. Mais uma vez aqui pela Rede Missões. Em nome de Jesus. O Senhor nos abençoou e nos trouxe de volta aqui nesta tarde para falarmos para vocês tudo o que Ele deseja e nos manda falar. E nós cumprimos em nome de Jesus. Boa tarde, meus queridos que me escutam, meus ouvintes e aqueles que não são meus ouvintes. Eu quero dizer para vocês que o segredo é quando você levanta pela manhã e decide que o dia será feliz. Você decide lutar para que tudo isso aconteça em suas vidas. A vida é uma consequência de coisas maravilhosas que o Senhor nos dá. E por isso nós devemos, quando acordarmos, nós devemos decidir que nosso dia será feliz em nome de Jesus. Tá bom assim para vocês esse recadinho? Então, vamos lá, porque está entrando no ar. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Olá, que a graça e o amor de Deus estejam sempre contigo. Hoje nos voltamos ao Salmo 7, um poderoso clamor por justiça e proteção. Este salmo nos lembra que Deus é um juiz justo e que Ele protege aqueles que caminham na retidão. Neste momento, faremos uma jornada de oração inspirada no Salmo 7. Tenha fé que após essa oração, você encontrará refúgio e proteção na justiça de Deus. Convido você a se juntar a mim nessa oração, repetindo as palavras em voz alta ou silenciosamente em seu coração, para que as promessas contidas no Salmo 7 se realizem em sua vida. Sinta-se à vontade para compartilhar suas próprias petições de oração nos comentários. Ao orar o Salmo 7, mencione especialmente o nome de seus entes queridos, já que o Salmo 7 é um poderoso cântico de justiça e proteção. Temos aqui no YouTube uma grande comunidade de oração. No início deste vídeo, agradeceria se você pudesse deixar um gostei. Cada vez que você faz isso, está informando ao YouTube que o conteúdo que você está vendo e ouvindo é bom para você, e isso pode ajudar a recomendá-lo a outros. Portanto, seu gostei é muito importante. Se ainda não se inscreveu, você verá a palavra inscrever-se abaixo. Convido você a clicar nela para receber mais orações poderosas em seu dispositivo por meio do YouTube. Agora, prepare o seu coração. Após esta oração baseada no Salmo 7, você testemunhará a ação de Deus. Convido você a ouvir e repetir esta oração durante toda a semana. Se puder ouvir esta oração durante 7 dias, tenho certeza de que será uma experiência abençoada. Vamos orar juntos agora. Este poderoso salmo é uma bênção de justiça e proteção. Senhor meu Deus, em Ti me refúgio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Que como leões, eles não me despedacem nem devorem, sem que haja quem me livre. Senhor meu Deus, se assim tenho agido,
se em minhas mãos há injustiça, se causei mal a um amigo ou prejudiquei um adversário sem motivo, então que o inimigo me persiga até alcançar-me, que ele me pisoteie no chão e transforme minha vida em pó. Levanta-te, Senhor, em tua ira. Levanta-te contra a fúria dos meus adversários. Desperta, meu Deus, decreta a justiça, para que os povos se reúnam ao teu redor. Volta-te para o alto. O Senhor é o juiz dos povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha integridade. Põe fim à maldade dos ímpios, mas dá firmeza ao justo, ó Deus justo, que sondas mentes e corações. Pai Celestial, Deus de justiça e proteção, sob a oração do Salmo 7, peço que protejas esta pessoa de todos aqueles que a perseguem. Que todos os inimigos que tentam despedaçá-la e devorá-la sejam postos em fuga. Que nenhuma arma forjada contra ela prospere, pois tu és o seu refúgio. Ó Deus Todo-Poderoso, peço que envieis anjos poderosos à casa desta pessoa para destruir toda a ação maligna que esteja sobre seu lar. Toca agora com teu poder para que a casa desta pessoa seja coberta pelo teu sangue, protegida por tua unção. A palavra diz no Salmo 7, o Senhor é o juiz dos povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Que todas as acusações contra esta pessoa sejam anuladas, que caiam por terra, meu Deus. Toda obra que foi levantada contra esta vida pelo poder da oração do Salmo 7, declaro que está anulada. Todas as enfermidades que têm afetado esta vida através de algum espírito maligno, como diz tua palavra, sejam erradicadas. Toda aflição, pelo poder da oração do Salmo 7, declaro que cai por terra. Declaro sob a bênção desta oração que todas as enfermidades deste corpo começam a desaparecer. Pai Todo-Poderoso, o Salmo 7 diz que tu és o juiz dos povos. Peço que julgues favoravelmente esta pessoa e que todas as injustiças cometidas contra ela sejam reparadas. Que a justiça flua como um rio e a retidão como um fluxo perene. Por favor, levanta a tua mão direita. Quero que repita comigo estas palavras: o Senhor meu Deus, em ti me refúgio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Senhor meu Deus, julga-me conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Põe fim à maldade dos ímpios, mas dá firmeza ao justo, ó Deus justo, que sondas mentes e corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Tenho certeza de que você se apropriou desta oração. Quero dizer que todas as bênçãos contidas no Salmo 7 estão agora sobre você, sobre o seu lar e a sua família. Você é amado por Deus e está sob a sua proteção. Nada do que possa vir contra você prosperará, pois está sob a proteção do Deus Altíssimo. Deus enviou seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Querido Deus, Criador de todas as coisas e fonte de amor infinito, nos unimos em oração neste momento para invocar tuas bênçãos sobre todas as famílias que estão assistindo a este vídeo. Reconhecemos que a família é um presente precioso que tu nos deste, um lugar onde o amor, a compreensão e a conexão podem florescer. Pai Celestial, derrama a tua graça sobre cada membro das famílias que estão compartilhando este momento. Abençoa os lares com harmonia e paz, que a alegria preencha os corações e que as dificuldades se transformem em oportunidades de crescimento e aprendizado. Senhor,
concede sabedoria aos pais para guiar seus filhos com amor e paciência. Dá-lhes discernimento para tomar decisões que fortaleçam os laços familiares e promovam um ambiente de apoio e carinho. Abençoa as crianças, os jovens e os idosos de cada família. Que cada membro sinta-se amado, valorizado e aceito como é. Que as palavras de ânimo e encorajamento sejam frequentes, e que as ações demonstrem respeito e empatia. Deus misericordioso, olha para as famílias que estão passando por momentos de desafio. Envolva-as em teu abraço de conforto e fortaleza. Dá-lhes a coragem para enfrentar as adversidades juntos e a confiança de que tua luz sempre ilumina o caminho. Que a fé seja o alicerce de cada lar, e que a tua presença esteja sempre presente nas conversas, nos momentos de lazer e nas dificuldades que possam surgir. Que as famílias encontrem em ti a fonte de esperança e alicerces sólidos. Senhor, abençoa os lares com prosperidade, não apenas material, mas também espiritual e emocional. Que cada família seja uma extensão do teu amor, irradiando compaixão e bondade para todos ao redor. No nome de Jesus, pedimos estas bênçãos sobre todas as famílias que compartilham este momento. Que tua graça flua abundantemente, enchendo cada coração de gratidão e alegria. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Nessa vida não é por acaso. Tudo que é plantado é colhido, esse é o pecado. Tem vezes que a colheita não dá frutos como no outono. É que seu tempo ainda não chegou. Vai chegar. Projetos, traça planos, mas só Deus tem a palavra. Guardado está em Deus suas promessas e jamais serão frustradas. Eu sei que o processo da espera é uma provação, mas nada vai fazer com que tu busca torne-se. Vivendo sonhos que Deus traçou pra você.
Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Eu quero começar agora nesta tarde para falar para vocês um pouquinho a respeito do que está no livro sagrado, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 43. Lá está escrito da seguinte maneira: então todo o povo partiu e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Meus queridos, este capítulo de Crônicas, ele relata
muito bem a dedicação de uma tenda especialmente erigida por ordens do rei Davi para, naquela época, abrigar a Arca da Aliança. E esta Arca da Aliança era o símbolo da gloriosa presença de Deus entre seu povo. Eu creio que deve ter acontecido uma festa maravilhosa. Eu imagino comida boa, cânticos de adoração, celebração da presença de Deus e também muitas atribuições de tarefas. Eu vou resumir em poucas palavras um belíssimo culto ao Senhor. Mas, como em nossos cultos, chegou a hora de cada um voltar para a sua casa. No caso de Davi, o verso em destaque especificava que ele foi abençoar sua família. Creio eu que ele foi justamente ao término do culto, voltou para sua casa para abençoar sua família. Eu lembro de uma velha anedota de uma senhora que certo dia ela chegou à igreja carregando um colchão e dizia para o pastor: olha, eu faço questão de morar aqui. O pastor perguntou: por quê? Ela responde: porque lá em casa meu marido é um homem mau, genioso, rude, mas aqui não. Aqui ele é um verdadeiro santo. Meus amados, eu faço então a seguinte pergunta: será que esta anedota não revela uma dolorosa verdade? Mas tem muita gente que pensa que a vida cristã se resume em ir à igreja, falar bonito lá na hora que é chamado, cantar com vontade, orar com bastante eloquência, que isso impressiona pela devoção. Mas em casa, meus amados, ele despe-se dessa aura santa e volta a fazer o que bem entende. Mas, reportando a Davi naquela grande celebração, não terminou quando ele foi para casa. Na verdade, né? Foi exatamente então que a essência do culto começou a abençoar sua família. Agora, meus queridos, de que vale minha melhor participação no culto público se minha vida fora dali não revelar a mesma atitude em Cristo Jesus? Uma atitude que beneficia quem convive junto comigo. Jesus não só transformou água em vinho, mas também transformou e continua a transformar vidas. Quem roubava agora trabalha honestamente, e quem era cheio de ódio torna-se capaz de amar. Agora, o egoísta, queridos, aprendeu a pensar no próximo. O marido cruel se tornou carinhoso, a esposa briguenta e uma mulher de palavras amorosas. O filho rebelde é agora fonte de alegria. Portanto, meus queridos ouvintes, quando alguém professa ser seguidor de Jesus e não manifesta o caráter do Mestre em sua vida privada, então com toda certeza, meus queridos que me escutam, há algo de errado com sua fé. Se você não professa tudo isso que eu acabei de falar agora, do bem, ao lado do bem, então essa pessoa não
anteriormente tinha uma vida errada e atualmente se transformou quando ele aceitou Cristo. E por isso ele começou a manifestar o caráter do Mestre na vida dele em particular. E finalizando, eu quero deixar um conselho para todos. Eu peço ao Pai amado, tenha misericórdia de nós e faz-nos viver de fato a nossa fé onde quer que estejamos. Portanto, isso é um tipo de oração que nós estamos pedindo a Deus para que Ele nos faça viver verdadeiramente a nossa fé. Seja lá onde estivermos, seja lá onde estejamos. Tá bom assim? Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores, eles espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem.
Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Do jeito que você está, vai adorando a Deus essa noite. Oh, do jeitinho que você está sentado no teu lugar, comece a dizer o quanto Ele é bom, o quanto é precioso estar na presença dEle. De todos os lugares que Deus me levou, o melhor lugar é na presença dEle. Adore a Deus, adore ao Senhor. Expresse a sua adoração de gratidão, pois a presença dEle se faz nessa casa. Oh, cheia, daia, sou, amém? Para quem não me conhece, eu sou Sandra Alves. Eu ganhei um presente de Deus, e de todos os presentes que eu ganhei foi ser chamado filha. Se eu fosse você, eu tinha dado glória. Eu ganhei um presente de Deus de ser chamado filha. Depois de filha, Ele se agradou de mim e me separou para o ministério pastoral. E aí Ele, não contente com tudo isso, Ele falou: eu sou seu marido. Então olha que coisa boa, né? Deus é maravilhoso. Para você que está aqui, eu venho da cidade do interior. De primeiro eu falava minha cidade, eu acho que a maioria sabe. Hoje que eu não falo mais, porque eu fiquei chique. Fiquei chique. Mas quando eu não tinha a dimensão de onde Deus ia me levar, eu preciso que abaixe só um pouquinho o teclado. Eu vou contar o porquê. Eu tive um derrame e esse abençoado ouvido aqui me atrapalha. Tá lindo, mas esse ouvido aqui, ele me atrapalha. Não é você, é esse. Aí, ó, ficou bom para mim. De primeiro eu contava a cidade que eu morava, dava RG, CPF, tudo aí, mas agora eu parei. Eu não tinha dimensão do que Deus iria fazer comigo. E às vezes eu vejo algumas pessoas saindo da sua cidade distante, vai ir para lá na minha. E eu falei: não, Deus, que é toda a glória tua que há em mim venha ser revertido para ti. O mesmo Deus que me usa é o mesmo Deus que usa você. Não, dá uma olhada para a tua irmã e diga: o mesmo Deus que usa a pastora Sandra é o mesmo Deus que usa você. É que você não percebeu ainda, não deixou ser balançada pela glória dele. Isaías 43. E diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar ou livrar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Que coisa boa, aleluias. Quando nós começamos a meditar nesse livro, Isaías é um profeta messiânico, aquele que anunciou a vinda de Jesus. Ele foi alinhando, foi falando com o povo, dizendo que haveria um advento, que haveria um homem que seu nome seria conselheiro, maravilhoso. Enfim, ele foi trazendo a existência na memória, trabalhando na mente de quem é que viria nos resgatar. Tanto é que esse capítulo que eu li, ele tem como tema o resgatador de Israel. Eu entendo que nessa noite o Deus de resgate escolheu essa casa para nos visitar. Não, eu não sei que situação está a sua família, que situação está a sua história, mas o que eu quero dizer é que independente de como você esteja, há um Deus que é resgatador, um Deus que é fiel, um Deus que é santo. E Ele escolheu a cidade de Manaus para usar a unção da graça do resgate sobre a vida sua e minha vida. Interessante que ele diz que ainda antes que houvesse dia, ninguém consegue escapar das suas mãos. Eu venho de uma família com vários processos vividos, processos bons e processos ruins. Hoje eu digo que eu sou prova viva de que todas as coisas contribuem para o bem daquele que serve ao Senhor.
Talvez você chegou aqui ferido, machucado, desistente, mas eu quero dizer para você, tudo o que está acontecendo com você faz parte do processo para que a glória dele seja manifestada sobre a tua vida. Eu venho de uma família não cristã, de uma família que praticava uma certa seita, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar primeiro da criança Sandra, no lar onde o pai era acostumado a agredir a mãe, onde a mãe era acostumada a agredir o pai. Uma família onde agressões não era só física. Talvez o que você está vivendo não é um tapa na cara, não é uma sova de chinelo, mas talvez você está vivendo agressões verbalizadas, que diz você é feia, você é gorda, ah não, você é vagabundo. Eu vim nessa noite para dizer, o Deus de resgate veio para mudar a tua história. Não, o homem, a mulher, ele pode achar o que quiser de nós, mas o Deus de resgate, ele diz, você não é feio, você não é gordo, você não é um Zé Ninguém, mas você é projeto santo para manifestar a minha glória. Eu venho dessa casa desorganizada, dessa casa disfuncional, e dessa casa, com 8 anos de idade, eu tive o desprazer de alguém conhecido que frequentava a nossa casa, de ter um mercado próximo à minha casa, ao meu lar. E a minha mãe tinha aquele costume, eu como criança, com os meus 8 anos de idade, uma criança grande, já dá para ver porque eu sou grande ainda, uma criança grande, esperta, e aquela minha mãe, ela dizia assim para mim, filha, nós naquela necessidade, ela dizia, filha, vai no mercado, vê se sobrou o pão de ontem, para o dono do mercado dar para nós. Filha, faz tal coisa, e naquele indas e vindas a esse mercado, eu fui espada pelo dono desse mercado. Algumas pessoas dizem assim, uau, hoje quando eu falo sobre isso, eu falo como um alerta para as mães, porque as mães tendo as suas filhas e filhos também, eles acham que porque eles sabem ligar uma televisão, sabem mexer em computador, é expert na internet, você acha que o seu filho sabe se defender sozinho, independente de quantos anos tem o seu filho é responsabilidade sua. Não, teu filho não é responsabilidade do pastor, teu filho não é responsabilidade da bolsa da escola dominical, o teu filho é uma responsabilidade tua. Então eu quero deixar um alerta às famílias, o pedófilo não escolhe casa, o pedófilo não escolhe lugar, mas ele pode estar bem perto de você. Fique atento em favor da sua família. Embora eu tivesse um pai alcoólatra, o meu pai, eu tenho até medo de falar do meu pai, porque ele foi um bom pai. É difícil você falar de um homem que bate na mulher, difícil falar de um homem que não provinha alimento, difícil falar de um homem que traía a esposa e dizer, ele foi um bom pai. É difícil. Mas o meu pai foi um bom pai. Não é porque foi um bom pai que foi um bom marido. Mas o meu pai, ele teve um privilégio, que aos 37 anos de idade, ele passa diante de uma igreja evangélica. Quando ele passa diante de uma igreja evangélica, aquele homem bêbado, aquele homem rude, aquele homem adúltero que levava mulheres para dentro de casa, aquele homem que era uma aberração da sociedade, onde as pessoas riam, zombavam dele, aquele homem passa de frente de uma igreja cristã, e quando aquela igreja está liberando uma palavra, o meu pai entra, meu pai é alcoolizado, Deus usa o pastor daquele ministério e libera uma palavra. Deus vai liberar uma palavra para você nessa noite. Deus usa uma palavra e diz, eis que eu, o Senhor teu Deus, eu estou te preparando um lugar. O meu pai, embora ele sendo aquele homem rude, aquele homem bravo, adúltero, aquele homem alcoólatra, quando ele recebe aquela palavra, ele entende e ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você chegou aqui querendo desistir de alguém, dizendo, eu estou cansado de orar, eu estou cansado de buscar, eu estou cansado de falar, mas Deus ainda não cansou, querido. Ainda antes que houvesse dia, Ele é suficiente para salvar a tua casa, para restaurar teu casamento, para alinhar a tua história. O meu pai, aquele homem rude, ele entrega a vida para Jesus Cristo. Quando ele chega em casa, com 37 anos de idade, ele chega em casa feliz, com Bíblia na mão, e quando a minha mãe vê ele com Bíblia, a minha mãe diz, o que é isso, Chico?
e ele diz: eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. A minha mãe é aquela mulher que era traída, aquela mulher que era humilhada, aquela mulher que passava necessidades físicas. Ela fica furiosa, ela começa a gritar dizendo: imagina, você é louco, nós frequentamos um terreiro espírita, eu tenho uma responsabilidade lá, como é que você vai entregar sua vida para Jesus Cristo? Você sabe que tem um tempo quando eu comecei a contar esse testemunho, eu dizia assim: nossa, minha mãe não tinha juízo, porque tem um homem que está sendo transformado pelo poder da palavra, e a minha mãe está agredindo. Mas eu vejo tanta mulher crente que também não tem juízo. Eu vejo tanta mulher crente que também não tem jeito. Ah não, pastor, é que eu tenho um marido ruim lá em casa. Ah não, pastor, é porque eu tenho um homem. Ah, filha, ele pode ser ruim, mas você é sábia. Ele pode ser bravo, mas você é de oração. Você pode mudar a história da sua casa. Você pode. A minha mãe pede uma oportunidade. É nós que podemos. Nós somos especialistas. Eu posso falar de mulher para mulher, Marisa? Nós somos especialistas em destruir o nosso lar. Eu vou chegar lá. Somos especialistas em derrubar, em querer apagar aquilo que Deus escreveu para nós. O homem pensa que manda. Você pode até mandar, mas a mulher lidera. Sabe por que eu digo isso, pastor? Porque eu vou dar uma senha para a mulherada. Você que está quase na beira do divórcio, você que está quase com o marido indo embora, para de ser chata. Resolveu. Pastora, ore pelo meu casamento. Mas você não para de ser chata. Você implica com tudo, você reclama de tudo. Você anda de qualquer jeito dentro de casa, anda desarrumado, anda fedendo, anda com o cabelo cheirando cebola. Ah, querido, se você não mudar sua atitude, não tem como restaurar seu casamento. Lidera essa casa. Para de ser chata. Lidera essa casa. Deixa ele mandar e lidera. Tem homem que está aqui hoje, está olhando para a esposa. Não é o seu caso, filho. Está dizendo. Tem homem que está aqui hoje, está olhando para a esposa, dizendo assim: pastor, eu não troquei de esposa, não. É ela que está assim hoje. Porque tem mulher que é mulher transforme. Ela só sabe se arrumar para vir no culto. Dentro de casa ela é um lixo. É, querido, se arruma dentro da tua casa. Não, para de ficar com essas camisetas. Eu amo o meu prefeito. Ah, eu sou de Manaus. Não, põe uma blusinha legal, põe uma sainha legal e fale para o marido: nessa casa quem lidera sou eu. Nessa casa quem brilha sou eu. Não, você pode até mandar, mas quem lidera sou eu. É o tempo de nós mulheres nos levantarmos como líder do nosso lar. Estamos brigando para ser líderes do altar e estamos esquecendo de ser líder da nossa família. Estamos esquecendo de ser mãe, esquecendo de ter o amor próprio, de dizer: eu mereço viver o melhor. A minha mãe não tinha entendido isso. O meu pai, ele chega em casa com a novidade do evangelho. A minha mãe, por não entender a novidade do evangelho, ela começa a agredir meu pai. E o meu pai, enquanto ele está sendo agredido verbalmente e fisicamente, ele está totalmente transformado. Porque aquele homem, ele já não grita com a minha mãe, aquele homem já não tenta bater na minha mãe, mas ele fica olhando para ela e diz assim: Benedita, eu tive um encontro real com Jesus, e ninguém vai me tirar da presença dele. Eu entendo que quem tem um encontro real com Jesus muda o caráter. Roubava, não rouba mais. Mentia, não mente mais. Não, carregar placa de crente é fácil, mas aquele que tem um encontro real com Jesus, ele tem o brilho de Cristo, dizendo: eu fazia, mas hoje eu não faço mais. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni.
redor do trono. Tá fraco, tá fraco? Que voava ao redor do trono. Solta essa voz ungida, vai, vai. João viu os 7 castiçais de ouro. E no meio de 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, olha quem estava, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Eu quero ouvir São Sebastião soltar a voz comigo aí. Vai você! Para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era o quê? Porque João viu a cidade santa. Para os crentes sendo preparados. João viu E não mais pôde suportar. O que João não pôde suportar? Todas essas maravilhas de Deus preparadas para os seus filhos. É pra você herdará todas essas bênçãos. Quem vencer? Quem vencedor aqui? Levante a mão e diz um glória a Deus. E eu também espero ver quem, o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu. Oh glória! e com isto a vida eterna nos concedeu. Mãozinha pra cima, assim. 1, 2, 3, solta essa voz, vai! Para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepares para que tu veja. Vai, meu filho João. É meu filho, gente. O cara mais bonito vai cantar comigo assim. Vai lá. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. não era um sonho, Era realidade. Por quê? Porque João viu, ele viu. Para os crentes sendo preparados. O que o Espírito diz vai. Jesus Cristo está voltando. Se prepares para que tu veja. João Ele viu, não foi sonho não. Ele viu esta cidade sendo construída para os salvos. Aleluia! Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva.
mensagem. Meus amados, nesta tarde de hoje eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito de um versículo que está contido na Bíblia, lá em João, capítulo 2, versículo 7. Está escrito da seguinte forma: disse Jesus aos seus serviçais: encham as talhas com água. E os encheram até a borda. Foi a palavra do Senhor dita em o primeiro milagre que ele realizou numa festa de casamento, do qual faltou vinho. A mãe dele foi pedir para ele fazer. Ele disse: ainda não está chegada a hora. Mas depois ele resolveu e mandou que os serviçais, naquela época, enchessem todas as talhas. E ali ele fez um milagre, transformando a água que foi colocada naquelas talhas em vinho. Meus amados, só Deus tem o poder para operar milagres. Só Ele. Agora, certamente, ou com toda certeza, nós já ficamos impressionados com muitos de seus feitos poderosos. Foi assim durante o ministério de Jesus. Ocorria curas, ressurreições, milagres sobre a natureza e sobre a vida. Nós então vemos nos evangelhos muitos sinais feitos pelo Senhor. Agora vejamos, em vários desses sinais, um detalhe chama a atenção para nós. Era o fato de pedir que as pessoas fizessem algo. Geralmente era algo pequeno, mas que acabava fazendo parte do processo. Assim, um menino anônimo entrega 5 pães e 2 peixinhos, e com eles Jesus alimentou milhares de pessoas. Está na Bíblia, em João 6. Agora, tem também mais a seguir outro feito muito bonito, que para curar um cego de nascença, Jesus pede que ele vá até o tanque de Siloé para se lavar. Se encontra também no livro sagrado, João 9. Em outra ocasião, o Senhor instruiu a que tirassem a pedra de um sepulcro. E então, ele ressuscita Lázaro, dará em João 11. Agora eu falo para vocês o seguinte: Jesus não poderia ter feito esses milagres diretamente? Ele não poderia ter feito isso? Ou será que ele precisava daqueles pães e peixes? Ele não poderia ter curado o cego sem ter feito barro e pedido que ele fosse se lavar? Será que aquele homem poderia ressuscitar, que já estava morto há 4 dias? Dependia de outros para que tirasse a pedra do sepulcro? Então, meus amados, são perguntas que nós tentamos analisar. Na festa em Canaã, João capítulo 2, Jesus podia simplesmente estalar os dedos e aquelas águas que estavam contidas naqueles potes se tornar em vinho. Mas em vez disso, ele pede aos servos que enchessem as talhas com água. Aí então ele fez o milagre.
Será, meus queridos, que dependia do serviço deles para fazer o milagre? Certamente que não, meus amados. Mas Jesus então concedeu a eles o privilégio de que eles participassem daquele momento. Olha a diferença. Jesus concedeu àquelas personagens um milagre para que eles participassem daquele momento. Portanto, meus amados, a lição é muito simples. Preste muita atenção às pequenas coisas que Deus pede a você. Nem que seja encher um pote com água, entregar o seu lanche, lavar-se no tanque ou remover uma pedra. Jamais perca o privilégio de participar das grandes coisas que Deus está fazendo ao seu redor. Lembre-se que o poder de Deus é muito grande. Ele não precisa da sua ajuda não, meus amados. Mas Ele nos concede esse grande privilégio. Então eu creio que para nós é um privilégio maravilhoso, um privilégio especial, você ser participante do milagre que Jesus estava fazendo naquele momento. Portanto, isso é um privilégio imperdível, participar do que Deus estava fazendo naquele momento. Então, eu agradeço a todos. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus,
Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Prepara, porque a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, Deus já está me quebrando com ela faz dias. Eu falei, Deus, é só eu que vou apanhar desse jeito. E Deus, então, gente, foi algo tão sobrenatural que eu não poderia ter outra direção após inúmeras confirmações que essa seria a palavra. Pessoas que não andam juntas, pessoas que não se conhecem, mandavam mensagens para mim. Deus está falando sobre silêncio com você. Deus está falando com você sobre silêncio. E há umas 2 semanas atrás, eu me aquietei. Sabe quando você se aquieta? Eu sempre fui muito... O meu maior defeito, desde antes, é que eu não sabia medir para quem eu deveria falar, para quem eu deveria me calar. Então, eu era assim, eu ia falando, ia abrindo, e Deus foi me ensinando que tem coisas que nós não podemos falar, que nós temos que guardar. Quantas coisas, não sei se já aconteceu isso com você, que você abriu e aquilo não foi para frente. Era algo que precisava ser gestado, guardado. Às vezes até uma pessoa mal intencionada pega aquilo que você falou, vai na sua frente, faz aquilo. Aí você já desanima. Você pensa, ai, então era para ela, não era para mim. E eu aprendi a guardar as coisas. Tenho aprendido. Às vezes eu quero, às vezes até no Instagram, gente, estou cuidando. Eu estou perguntando para o Espírito Santo, é para mim postar isso, Senhor? Estou com um texto guardado de uma situação que eu vivi, que eu ia expor. Eu falei, Deus, eu posso abrir isso? Deus falou comigo, não é a hora. Então eu queria falar hoje sobre o poder, não só do silêncio, mas o poder de falar na hora certa. Porque se você vê na sua vida, várias situações se criaram através de uma hora que você não segurou as palavras que você deveria ter segurado. Quando nós nos relacionamos com Deus a um nível de coração e entrega genuína, nós somos transportados para um lugar onde Ele fala conosco. E onde Ele nos instrui de uma forma única, gente. Eu digo assim que talvez Deus falou comigo agora, Deus está me instruindo. Gente, como é bom ficar calada. Quer ver nos grupos de WhatsApp? Posso ouvir um glória a Deus? Tanta coisa inútil nos grupos de WhatsApp. Tem uns que eu não saio para não gerar climão. A fulana saiu, porque já viu como é que é mulher, né? Se o homem sair do grupo, não tem problema nenhum, eles nem se importam, fulano saiu. Mas se uma mulher saia, fulana saiu do grupo. Aí tem coisas assim que eu fico assim, meu Deus, que desnecessário. Tem gente que nem verifica se aquela mensagem que ela recebeu é verdadeira. Ela já pega aquela mensagem, compartilhar com vários grupos. Eu fico assim, meu Deus, não tem nada para fazer. Eu comecei a, sabe, você tem que sondar e filtrar o que sai de você. A confusão, a fofoca, ela pode chegar na gente? Pode. Mas vai depender de nós se ela continua ou não. Vai depender de quem nós somos, se ela vai para frente ou não. E é sobre isso que o Espírito Santo hoje falar conosco, sabe? Existe muita falta de sabedoria. Gente, aonde tem palavras demais, tem toda sorte de confusão, de ira, de briga. Você já viu como é que é reunião de família? Começa todo mundo amigo. Daqui a pouco, final da tarde, já tem 4, 5 brigados, vão embora. Porque falou demais, às vezes até bebeu, falou que não devia. O silêncio tem sido uma arma para mim. E eu quero hoje que Deus coloque essa arma na sua mão. Deus, através de situações bem específicas, tem me impelido a ficar calada em momentos que de certeza eu falaria. E eu sou uma pessoa de uma opinião muito forte.
dificilmente eu vou abrir mão da minha opinião. Outro defeito. Porque eu sou uma mulher de opinião forte. Isso é bom, mas às vezes é ruim. Porque às vezes a tua opinião está errada. Então, para a pessoa conseguir me dobrar, olha, vai um tempinho. Isso que o Espírito Santo já tem quebrado. E às vezes, na minha opinião, eu quero... E quem tem opinião forte sabe que dificilmente ela guarda opinião para ela. E aí, quantas coisas eu já errei por ter falado. Gente, quantas vezes eu quis voltar atrás, eu não pude mais. Magoei pessoas. Falei a minha opinião na hora errada. Já criei climas assim que... E aí, depois que o Senhor falou comigo, eu comecei a me calar nas rodas de conversa. Aí, já percebeu que nas rodas de conversa, às vezes surge um fulano para você fritar ali? Alguém frita bem de leve. Não, mas é o jeito dele. Já viu quando alguém quer falar mal, mas não fala mal? Pois é. Ela falou, não, mas ela não queria falar. E aí, eu comecei a me calar. Alguém fala, tu visse o fulano que ele fez? E sabe de uma coisa? Eu percebi que os nossos erros é quando a gente fala de pessoas que a gente nem conhece. Quando você julga pelo que você vê pela internet. Quando você julga pelo aquilo que você acha. Aquilo não é nem verdade. Quantas vezes eu tive que voltar atrás com, julgamentos que eu fiz de pessoas que eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Não era nada daquilo que eu pensava. E Deus, Ele começou a me ensinar e me levar para esse lugar. E eu não estou aqui falando que você deverá se calar por tudo e sofrer calada todas as injustiças. Tem um equilíbrio aqui. Eu vou entrar em vários assuntos hoje, mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala em Eclesiastes 3, uma coisa que eu acho maravilhosa, que há tempo para todas as coisas. E tem um versículo lá, daquela lista, tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Nós estamos no tempo de afastar, de abraçar. Tempo de atirar pedras, tempo de juntar pedras. Tempo de costurar, tempo de rasgar. Existem tempos. E ali fala, tempo de falar e tempo de se calar. E a maior sabedoria que nós podemos pedir para Deus é quando Deus nos instrui a hora que nós devemos falar e a hora que nós devemos nos calar. Um exemplo para você. Eu e o Telmo, 2 personalidades fortes. Não foi fácil caminhar junto. Eu podia dizer aqui para você, ser mentirosa. Casamento é maravilhoso, nosso casamento. Não, gente, foi difícil. Hoje a gente vive muito bem, graças a Deus. 20 anos de casamento, esse ano eu fiz. Esse mês que passou. Mas foi. A Bíblia fala que assim como ferro com ferro se afia, assim o seu companheiro ou seu amigo. Qual é a pessoa mais perto da gente, gente? Quem é casada? Que mais afia. Eu lembro quantas vezes, na hora... o pior momento para você resolver coisa é quando as coisas começam a dar errado ali umas 6 horas da tarde. Já percebeu que é ali que as coisas começam a dar errado? O atraso, a chuva, o carro. Ali começa... Aí, naquela hora de tensão, você quer resolver os problemas. Naquela hora de tensão, eu aprendi a ficar calada. E às vezes ele chega, e quem colocou isso aqui? E eu louca para dizer, por que tu não tira? É tu. Eu já engoli assim. Eu vou lá e tiro. Não, pode deixar que eu tiro. E é engraçado que quando você fala assim, não pode deixar comigo que eu resolvo. Quando você vem com uma palavra branda, você destrói a guerra, você desarma a ira. E eu comecei a entender, só que depois, quando está tudo bem, a gente jantando junto, aí eu falo, lembra aquele dia lá que tu falou, por que tu falou daquele jeito? Não precisava. Né? Verdade. Não vou mais fazer isso. Eu comecei a entender que tinha a hora de calar e a hora de falar. E nós erramos muito porque nós não entendemos. Mas o silêncio, ele tem um poder imensurável e ele é capaz de conferir algumas coisas para a sua vida. Ele é capaz de te dar coisas. Olha como é forte isso. Primeiro, o silêncio, na hora certa, se calar, te dá autoridade. Você percebe que uma pessoa, quando ela fala demais, quando você convive com alguém que fala demais, às vezes ela está falando, você não está nem escutando o que ela está falando. Já aconteceu com você? Você corta ela e fala com outra pessoa. Aquela pessoa perdeu a autoridade.
Quando ela vai falar alguma coisa, você nem dá muito crédito. Você, tá bom. Mas quando uma pessoa, ela é mais centrada, mais calada, quando ela te procura para falar algo, você dá atenção para ela. Já viu que num grupo, os menos falantes, quando eles abrem a boca, você quer ouvir? Poxa, o que essa pessoa tem dentro dela, né? O que ela vai falar? Então, o silêncio, falar na hora certa, te dá autoridade. Você também ganha maturidade. Você acaba crescendo ouvindo mais. Porque quem fala muito não aprende. Fala besteira, fala o que não devia. Mas a maturidade, ela vem pelo escutar, pelo ouvir, pelo aprender. E até a fé, ela vem pelo quê? Pelo falar ou pelo ouvir? É pelo ouvir. É 2 bocas e 1 orelha. Deus já estava falando alguma coisa conosco. Ouve mais, tenha isso dentro do teu coração. Outra coisa que essa pessoa vai ter, relacionamentos saudáveis. Porque você age menos na emoção, menos reativa, mais ativa. Porque eu digo que para mim é difícil, deve ser para você também. Nós temos níveis diferentes, né, eu e você. Mas você já percebeu que tem coisas que te irritam profundamente? Que você gostaria de pensar antes de falar quando algo te irrita, mas tem hora que não dá tempo? Eu já chorei muito por conta disso, porque eu gostaria de não ter as reações que eu tenho às vezes. E o silêncio, essa calma que vem lá de dentro da alma, ela te dá a paz necessária para você não reagir. Porque se você reage, se alguém te dá um tapa, você vai dar outro na mesma velocidade. Se alguém te dá uma afronta, você vai... Mas quando você entra nesse lugar do silêncio, do se calar, você consegue pensar na resposta que você dá. E é impressionante como Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não são reativos, mas eles são ativos naquilo que Deus chamou eles para serem. Você já viu, gente, é lindo demais quando alguém te ofende e você vai lá e trata bem essa pessoa, abençoa essa pessoa. A Bíblia diz que isso é como você amontoar brasas na cabeça dessa pessoa, porque ela fica muito sem graça. Eu tenho praticado isso, já aconteceu várias vezes comigo. Eu vou lá e digo, não, me perdoe, ou muito obrigada por isso. Outro dia na internet, uma menina meteu a boca na internet. Gente, vocês não têm noção do que é a internet. Uma pessoa, ela se sente tão corajosa por estar atrás de um celular, e ela te ofende. E ela me ofendeu naquele dia, e eu falei, meu Deus, isso é mentira, eu não sou assim. Ela não me conhece. E aí eu pude me ajoelhar e pedir, Deus, eu respondo, eu não respondo, o que eu faço? E Deus falou, responde, mas ame ela. Ela é ferida, por isso que ela fere. Eu lembro que depois que eu me levantei do joelho, chorando, eu escrevi uma mensagem para ela, me perdoe, se isso está no seu coração. E fui. No final, ela acabou em lágrimas, me pedindo perdão e dizendo, essa foi a maior pregação que eu escutei na minha vida. Porque o que ela queria que eu ofendesse ela, para que ela batesse um print e dissesse, está vendo? Ela é igual a todas as outras. Deus está levantando um tipo de gente que redime as pessoas que te feriram. Deus está levantando mulheres que vão redimir aquelas pessoas que feriram você. E através da sua palavra. E mais do que isso, Deus vai confiar a você as palavras dele. Quando você consegue vencer e andar em silêncio, sabendo a hora certa de falar, ele confia. Porque você confiaria seus segredos, aquilo que você quer falar a uma pessoa faladeira? Você até pode amar uma amiga faladeira. Todos nós temos uma que fala demais. A gente ama essa pessoa. Porque geralmente as pessoas são espontâneas, são queridas, mas elas falam demais. Você nem conta nada para ela, porque já tem medo que numa roda daquela solte aquilo, não é? Para essa pessoa tu não conta segredos porque não dá, mas quando você conhece alguém que é confiável, você conta, você libera. E para essas pessoas, Deus conta segredos. Deus coloca as palavras dele na sua boca. É por isso que fala na palavra que ele fez da minha língua como uma espada afiada. É ele que contorna tudo isso. E eu queria falar hoje sobre o silêncio, esse tempo certo de falar dentro das esferas da nossa vida.
todas nós aqui temos uma esfera de influência que nós exercemos. Nossa casa, nossa vida, as pessoas que estão ao redor da gente, nossos círculos de amigos. Como que o silêncio, a hora certa de falar, nos ajuda nos nossos relacionamentos. E a primeira esfera que eu quero falar para você hoje, onde o silêncio vai te ajudar, e para mim a maior de todas, é no seu relacionamento com Deus. Quando você aprende, porque é engraçado, viajei esse ano, em janeiro, para os Estados Unidos, e eu ganhei, lá nos Estados Unidos tem muito assim, é um país cristão. Então, você vai no mercado, você vai no Walmart, você vai em qualquer outro mercado, tem muitos produtos, muitas coisas evangélicas, coisas de Deus. E eu lembro que eu estava numa loja e uma amiga minha me deu nessa loja uma caixinha de oração. E é lindo, porque dentro da caixinha de oração, olha a mentalidade. Tinha vários papeizinhos em brancos para você faça a sua oração, mas tinha os motivos de gratidão. Escreva a sua gratidão, porque oração não é só pedir. E como a gente tem uma mentalidade de orar é pedir. Às vezes quando eu falo para uma mulher assim, você precisa ter uma vida de oração. Ela já se imagina naquele estereotipo antigo das mulheres do coque, que fica ajoelhada falando, não sei se você já viu isso. Fala. Se levanta e sai. Mas oração é relacionamento, é uma conversa. Oração não sou eu que falo, o Senhor fala. Quantas mulheres entram frustradas no relacionamento com Deus porque não conseguem ouvir a Deus, mas você nem para ouvir a Deus e Ele quer falar. Eu aprendi isso quando eu me converti. Que eu passei a ficar em silêncio na presença de Deus. Aprenda a ficar em silêncio. E sabe por quê? Porque relacionamento com Deus é o primeiro lugar onde tudo na nossa vida flui. Tudo. Tudo que você precisa está nesse relacionamento. Sabe? Aí você pensa assim comigo, nossa, eu vou mudar. Eu vou começar a não só falar, eu vou ouvir. A gente pode até não falar, mas a nossa mente pode estar ainda pensando, pensa o quê? Já viu? Pensa que eu não te conheço. Tu não está falando nada, mas a tua mente está tomada. A mudança que eu estou falando para você não é só da boca fechada, a mudança é por dentro. Porque essa mudança é sustentada. Aquela mudança que a gente diz assim, então tá, não falo mais, eu sair daqui, né? Vou ficar em silêncio. Chega ali, alguém te corta a frente. Não é essa mudança. É aquela mudança que flui de dentro, quando você entende esse princípio. E é essa mudança que o relacionamento com Deus faz com você. Primeiro, o relacionamento te ajuda, o silêncio te ajuda a ouvir Deus. Oração não é só falar, é também ouvir. Olha que interessante. Você ora a Deus. Você já experimentou fazer perguntas para Deus? Diz assim, Deus, o que eu faço agora? Pai, fala comigo. Mas eu não escuto nada e sai mal. Ei, silêncio, para um pouco. O mundo agora descobriu a meditação, não é? Já viu quando a gente vai abrir um vídeo no YouTube? Medite, pare um momento. Fala, meu Deus, está amarrado isso aí, né? Mas a Bíblia já fala para a gente meditar há muito tempo. Medita na palavra de dia e de noite. O que ele está falando? Ei, filha, não recebe tudo que o mundo te dá como verdade. Medita naquilo que eu tenho para a tua vida. Começa a pensar nas palavras que eu falo. É uma nova forma de agir. Essa semana, gente, eu tive um desafio muito grande. Muito grande. Não posso falar aqui hoje, mas depois outro dia eu falo. Mas pensa num desafio que me esticou de tudo quanto é lado. Pensei, eu vou arrebentar, não vai dar mais certo. Ai, vou desistir. Comecei com aquelas crises, vou desistir, sou horrível. Já pensaram isso? Não faço nada certo. Fui para casa assim, ai que vergonha, que erro. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Porque quando eu disse não, e tal. E fui me martirizando em casa, me martirizando. Eu cheguei a dormir aquele dia igual sabe quando a gente dorme encolhida? De tão oprimida que eu estava, essa semana. Quando eu acordei pela manhã, fui ter o meu tempo com Deus, Deus falou assim, por que tu acreditou nas mentiras do diabo? Por que
que tu não mandou ele embora da tua mente. E você falou que você é minha filha, que eu chamei você e eu te capacito. E eu fiquei assim, né? E aí, aquele desafio, a pessoa me mandou o resultado. E quando eu olhei, eu falei, quem é essa mulher ali? E Deus falou comigo, essa mulher é você. Nunca deixe mais o diabo mentir para você, dizendo que você é coisas que você não é. E quando nós meditamos em quem nós somos em Deus, em quem Deus é dentro de nós, essas mentiras caem. Quantas coisas Deus te chamou para você fazer e você está fugindo, porque você não se sente capaz, porque você tem medo. E Deus está falando, ei, eu chamei você. E você vive em sentimentos de culpa, e Deus falando, para de acreditar nas mentiras do diabo, porque é eu que tenho os pensamentos sobre você. E nós precisamos meditar nesses pensamentos. E olha que interessante. Lá em Tiago 1,6, não precisa abrir agora, depois nós vamos abrir o versículo. Tiago 1,6 diz assim: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla... Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando, término do nosso programa. Obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, Senhor. Obrigado aos meus ouvintes que sempre nos acompanham. Que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Fico na paz. Até amanhã, se Ele permitir. Nós estaremos aqui de volta nesta rádio, mesmo horário. E daqui, vocês daí. Que Deus continue abençoando todos. Espero contar mais uma vez com sua honrosa audiência. Eu deixo para vocês o meu querido tchau, tchau. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.